É uma angústia para os pais quando a criança tem dificuldade para ler, interpretar, aprender. Essa foi a sugestão que nós recebemos pelo nosso WhatsApp e que é uma preocupação comum entre os pais, né? Por isso a gente convidou a psicopedagoga e psicóloga Nidia Mária Guimarães para conversar com a gente hoje aqui. Você pode, claro, participar dessa conversa também, mandando a sua dúvida, né, a sua pergunta pelo 99897.000. Nidia Mária, obrigada por ter vindo mais uma vez com a gente aqui, Amanhã Total, né? Bom dia. Bom dia. Essa mãe está muito preocupada, a filha dela tem 9 anos e ela percebeu que a menina está tendo uma dificuldade de ler e interpretar. É comum nessa idade? E houve uma dúvida, é dislexia, não é dislexia? O que pode ser? Mônica, as causas de dificuldade no processo de escolarização nunca são únicas, né? Elas são multifatoriais, multideterminadas. Pode ser um monte de questões. Questões de funcionamento institucionais, de metodologia de ensino mesmo, da questão do que a criança considera desse processo de aprendizagem. Ela sabe a importância que tem isso para a vida, né? Hoje a gente vê, às vezes, algumas crianças que não têm essa questão do que vai me servir. Se não é útil, eu às vezes, né, trava um pouco nessa questão, porque eu não vejo muita utilidade. E aí, essa mãe, ela pode fazer o quê, no caso? Ela tem que procurar uma ajuda? O que ela pode fazer? Porque, de repente, a criança, né, lê um livro ou lê um texto em sala de aula e fica com aquela dificuldade de interpretar o que aquilo quis dizer para ela. O primeiro caminho é ela perceber se tem mais algum sintoma, algum sinal mesmo que está demonstrando que é uma dificuldade que a criança está com relação a essa questão no processo de aprendizagem. Então, conversar com a equipe escolar, a professora também percebeu uma dificuldade, outras pessoas que convivem com a criança, ela faz aula de música, ela faz aula de inglês, nesses outros ambientes ela também está apresentando alguma dificuldade, tem alguma resistência, ela não está querendo fazer a tarefa de casa, ela está ficando nervosa mesmo em relação a essa questão, tudo que envolve escola, né, deixa ela nesse estado de ansiedade. Então, perceber a criança como um todo, não só no ambiente escolar, mas em outros ambientes que ela frequenta, se tem algum sinal que demonstra que pode ser uma dificuldade, que tem que ter uma atenção maior em relação a essa criança. Verificado isso, né, vai ter que fazer, digamos assim, não é um tratamento, mas há um caminho a seguir para que essa criança possa ler, interpretar e se interessar. Sim. Existe essa questão do próprio apoio da escola mesmo. A escola pode, a partir da preocupação da mãe, a escola pode ficar mais atenta. É uma questão de metodologia que a gente pode alterar, é uma questão de que ela está fazendo alguns trabalhos individuais, mas quando é em dupla, quando é em trio, ela desenvolve melhor. Então, o que a própria escola pode fazer, né, para alterar algum funcionamento que às vezes não está sendo benéfico para essa criança. E também, às vezes, procurar alguma ajuda se isso persistisse e principalmente se for encontrado também em relação a outras áreas, não só na área da escola. Isso. Né? As dificuldades, né, de aprendizagem, no caso de leitura e interpretação, elas são comuns, ou em qualquer outra área, são comuns nessa faixa etária de 9 anos ou essas dificuldades podem aparecer mais cedo, Nidia Mária? Elas podem aparecer mais cedo, mas às vezes é até uma preocupação dos pais sem necessidade no momento, né? Às vezes a gente recebe pais que têm crianças com 5, 6 anos e eles falam, meu filho está com dificuldade de aprender. E assim, nessa idade é a fase mesmo de experimentação, de descoberta, do conhecer, do se relacionar com o outro. Então é muito comum a criança ter, às vezes, ritmos diferentes e os pais comparam, às vezes, com outras crianças. Ah, mas o filho da minha amiga começou a ler com 6 anos, o meu tem 6 e não... É agora que ele está começando a ler umas palavras, ou ele ainda não faz a junção das sílabas, né? Esse processo é muito comum, é esperado. Hoje a gente encontra uma dificuldade, Mônica, porque as crianças são exigidas muito cedo, né? Tem crianças que com 5 anos ela é exigida passar da letra de forma para a letra cursiva. E às vezes isso é tão difícil para a criança, até de coordenação motora, ainda ela não está preparada, né, para fazer uma transição tão importante. Então, alguns pais se preocupam nessa idade de experimentação com 5, 6, 7 anos e é um processo natural. Agora, quando você fala de uma criança de 9 anos, a dificuldade de interpretação, às vezes, vem um pouco mais tarde que é nessa idade, né? Às vezes, com 6, 7 anos, os pais falam dessa dificuldade de leitura e com 9, 10 anos de interpretação. E, mais uma vez, né, são fatores multivariados mesmo que podem estar causando essa dificuldade. Hoje, quais são os principais probleminhas que aparecem quando se trata de aprendizagem? Hoje as crianças têm muita distração também, não tem? Assim, não sei.
Então, na verdade, aumentou muito o número de diagnóstico, né, de crianças com dislexia e TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas, na verdade, há um questionamento a se fazer a esse respeito, Mônica, porque quando a gente faz assim, os exames neurológicos, né, algum exame para avaliar essa questão, não é diagnosticado, né, nos exames não aparecem alterações neurológicas importantes. Então, muitos autores chegam, inclusive, a afirmar essa questão. Existe mesmo a dislexia, o transtorno de déficit de atenção, ou são transtornos supostamente inventados para falar dessa questão da dificuldade que a criança apresenta, mas que é um processo natural, né, de tomar contato com esse mundo novo para ela. Djamara, o pessoal está começando a perguntar aqui pelo nosso WhatsApp, agradecendo, né, a sua audiência. A Anaísa, o filho dela, é muito hiperativo e não consegue ter concentração na escola. Ela diz que sempre tem problemas com ele. Em casa ele faz as atividades, mas na escola não faz nada. Será que ele tem algum transtorno? Ela está preocupada. Então, é muito interessante quando apresenta desse jeito, né, Mônica? Em casa é de um jeito, na escola é de outro. Às vezes é o contrário, na escola faz, em casa não faz. Quando é alguma coisa bem característica, ele é desse jeito em todos os ambientes. Então, a gente precisa verificar mesmo o que é que está acontecendo, né? O que é que pode ser feito para que ele consiga mesmo entender que às vezes é uma questão de por que ele está fazendo num lugar e no outro não, né? É uma dificuldade mesmo, ou são algumas práticas relacionais que não estão funcionando com ele de determinada maneira. Precisa conversar com a escola também. Precisa conversar com a escola. O Júnior, que é do Rio de Janeiro, está morando em Uberlândia, está com a gente no Manhã Total, disse o seguinte: a filha dele tem 5 anos e facilidade de aprendizado. Ele pode colocar a filha, ensinar mais coisas fora da escola, um cursinho, outra situação? Ele pode... Sim, ele pode oferecer. Ela tem 5 anos. Ele pode oferecer outros materiais. Algumas pessoas nessa situação até querem pular a criança de série, né? Passar para a série seguinte. Eu, particularmente, acredito que não seja necessário, só se for uma questão muito importante mesmo para os pais. Mas o oferecimento de materiais, de acordo com a condição que ela apresenta, de acordo com a curiosidade que ela traz, com certeza vai trazer benefícios. Agora, a gente tem que procurar saber isso. Está sendo muito, né? Está sendo muitas atividades que envolvem leitura escrita, a criança está ficando cansada, ou está sendo bom porque ela está sendo instigada, ela está interessada mesmo nesse desenvolvimento, além da questão que é apresentada na escola. A Andréia de Araguari diz que o filho tem 8 anos e não quer copiar. Eu acredito que não está prestando atenção na matéria, não quer copiar a matéria, né? Até mudou de escola, mas não adiantou nada. Mônica, hoje a gente vê muitas crianças que não querem copiar. Mais uma vez, eu acho que é esse olhar voltado para como que está esse contexto de aprendizagem. Infelizmente, ainda existem ambientes educacionais que priorizam muito a cópia, a repetição, não estimula a criatividade, né? E a criança acha mesmo uma questão repetitiva que não vai fazer muito sentido para ela. Então, enquanto ela não vê essa atividade colada à vida dela, enquanto ela não vê que isso vai fazer diferença, às vezes ela não vai querer copiar mesmo. Então, analisar que quantidade que está sendo, em que contextos que está copiando, outras coisas que envolvem a escrita. Se for para ele contar uma história do filme que ele assistiu ou escrever a letra de música que ele gosta, será que ele vai querer escrever nessas situações? Né? Porque às vezes é só a cópia mesmo, ele não está vendo uma função para aquilo. Para aquilo, né? Olha, tem uma pessoa que mandou aqui pelo nosso WhatsApp: criança precisa ser considerada como criança. As pessoas estão desconsiderando que a criança está em desenvolvimento. A Janaína, do bairro Jardim Patrícia. Janaína, muito obrigada. Parabéns pelo tema e a escolha da profissional que é você, Djamara. Interessante isso que ela levanta, né? A gente fala mesmo hoje, além da desinvenção do brincar, a desinvenção da infância, que é justamente isso que eu falei, né, Mônica? A criança entra na escola para ter contato com outras crianças, para aprender também a se relacionar com as pessoas e não necessariamente entrar em contato com a escrita. E com 5 anos ela está sendo cobrada, está sendo avaliada, ela está sendo já diagnosticada, né, como uma pessoa portadora de um distúrbio, portadora de um transtorno, sendo que ela está no processo de experimentação, de descoberta. Para a gente refletir, né? Para a gente refletir. Olha, bom dia, minha filha não consegue copiar toda a matéria do quadro, né? Ela tem muita dificuldade. Tem algum lugar que possa ajudar nessa etapa? Ela tem 13 anos. Também entra naquela questão do interesse, assim, né? De ver, assim, em que momentos que isso está acontecendo, conversar com outras pessoas que se envolvem com essa criança, às vezes até com ela, né? Como ela tem 13 anos, o que é eu não copiar porque não dá tempo?
Porque às vezes a gente tem que estar muito atenta a isso, Mônica. Nem todos aprendem no mesmo ritmo, nem todos têm a mesma condição. Então, às vezes a professora copia e já apaga, da próxima vez ela nem vai começar a copiar, porque ela sabe que não vai dar tempo de terminar. Então, esse olhar individualizado, né, para cada criança, esse olhar particular de que cada um na sala está vivenciando, são todos que estão nessa etapa, tem alguns que são um pouco que precisam de mais tempo, então precisa ter esse olhar mesmo cuidadoso para a gente também não ficar com essa questão assim de é a criança que não dá conta, né? Às vezes realmente tem muita coisa a se fazer nesse processo que com certeza vai beneficiar a criança. Tem uma pessoa aqui, olha, meu filho teve problemas auditivos, fez cirurgia, no exame deu muita alteração, ele tem 6 anos, esse problema ele está tratando com a fonoaudióloga, demora muito. Crianças com problemas no processo auditivo, tratando com fono, eles podem melhorar rápido? Essa questão da aprendizagem? Depende, assim, quando falo rápido, aí tem que entender isso que a gente está falando, né? Uma coisa que é fundamental eu dizer, Mônica, é que todas as crianças aprendem. Às vezes a pessoa fala, mas meu filho realmente tem alguma questão orgânica, biológica, tem essa questão, assim, às vezes foi um parto complicado. Pode ser que altere a questão da aprendizagem? Pode, mas todas as crianças aprendem. Às vezes não atingem aquilo que a gente programou, mas aprende. E o acompanhamento, com certeza, facilita. Olha, aqui a Thaís de Patos de Minas, o filho dela tem 10 anos, não sabe ler. Hoje a gente encontra muito isso mesmo, Mônica, crianças que aí sim, né, teria que estar alfabetizada, que ainda não conseguem ler. Ou escrever, né? Às vezes lê, mas é uma coisa bem de decorar mesmo. Decorou que a junção do N com A forma NA e aí não tem um entendimento a partir disso. Mas não tem jeito de fazer diferente sem ser esse olhar para o contexto da criança, né? O que ela acha da escola? Ele gosta de ir? Como que é a relação afetiva, emocional com as pessoas que estão na escola, com o professor, com o coordenador? Ele vai para a escola satisfeito? Ele tem amigos? Às vezes é uma criança muito sozinha, muito tímida. Tem muita questão também, às vezes, de problema de comportamento, que são crianças que não sabem se relacionar com outras crianças e eles, às vezes, desenvolvem essa questão, né, da desatenção, do comportamento acelerado, por causa da questão emotiva mesmo, relacional. Então, é conversar, observar, ter essa conversa com a escola, conversar com a criança e ter esse entendimento que cada uma tem o seu tempo de aprendizagem, né, Lídia Mara? Isso aí, Mônica. Lídia Mara Guimarães, psicóloga, psicopedagoga com a gente aqui hoje, falando sobre educação. Obrigada pela sua participação aqui pelo nosso WhatsApp. Até a próxima, viu, Lídia? Até, obrigada, Bom fim de Mônica, semana, pra tá? você também.